Já gravei alguns vídeos aqui falando sobre a dificuldade do curso de estatística, sobre como realmente tem algumas disciplinas desafiadoras. Já gravei uns vídeos ensinando aí ideias, né, dicas de como você estudar matemática, como fazer para estudar estatística, quais livros pegar. Passei aquela lista dos livros didáticos aqui da UFMG. E já falei também que eu não fui um aluno que aprendeu a estudar durante o ensino médio. Eu não era um aluno que estudava durante o ensino médio. Eu entrei no ensino superior sem saber estudar, porque durante o ensino médio, ensino fundamental, eu era um aluno que bastava sentar na sala de aula, prestar atenção na aula, chegava em casa, fazia os para-casas, nunca fiz exercício de graça, era sempre porque tinha para-casa, e ia bem nas provas. No ensino superior, isso não funciona, você não consegue acompanhar muito bem o que o professor está falando, então acaba que você tem que chegar em casa e estudar por conta própria. Inclusive, uma das vantagens de você fazer um curso de exatas é que o material é muito fácil, é muito acessível. A matemática superior ela é menos acessível do que a matemática fundamental, a matemática básica, mas ainda é muito mais fácil do que os livros das ciências humanas. Então, beleza que hoje em dia tem muito PDF, tem muito livro, né, gratuito aí na internet que você consegue por métodos alternativos, mas é muito mais fácil você encontrar conteúdo de exatas. E para você estudar é muito mais fácil também. Você vê os slides, você vê a videoaula, pega a noção da fórmula, pega a ideia da fórmula, o conceito e aplica, vai fazer exercício. Então, é uma vantagem. E aí nesse vídeo eu vou falar sobre isso, vou falar especificamente sobre a minha técnica de estudo, como é que eu faço para estudar, tá? Porque eu não sou nenhum especialista, eu não faço mapa mental, eu não faço post-it, eu não tenho canetinha colorida, eu não uso Pomodoro, eu não faço nada disso. Eu sou só um cara com papéis e canetas e no final eu vou mostrar, né, para você um pouco do resultado de 5 anos de graduação, como é que ficou isso aí. Então vocês vão acompanhar, inclusive vou mostrar alguns durante o vídeo, mas quem quiser ver legal, eu vou deixar para mostrar no final. E bom, é isso, tá? Para começar, gente, esse vídeo ele vai ser baseado numa palestra, baseado assim, né? É porque foi a palestra que mudou a minha vida. Foi a palestra que me ensinou a estudar, que é a palestra do professor Pierluigi Piazzi, em que ele ensina as pessoas a estudar. O professor Pierluigi, ele era um físico, professor, deu aulas em vários cursinhos, e ele chegou a estudar o cérebro nessa questão da parte do aprendizado. Então ele era um cara que sabia como o cérebro funcionava para aprender, tanto na teoria, como estudando aí, né, como neurocientista, quanto na prática, como professor de cursinhos. E a primeira dica que ele dá, e que é o que mudou a minha vida, e é a regra de ouro, é a base de tudo, você só aprende escrevendo, com papel e caneta. Não adianta escrever no computador. No computador, você escreve ali, daqui a pouco ele some, você esquece. Você não lembra o que você escreveu e você não leva o computador para a prova. Quando você escreve no papel, você guarda no seu cérebro. É por isso que o meu método de estudo é isso aqui. Aqui tem resumos, exercícios, etc. Tenha isso em mente, é a primeira coisa. E eu recomendo muito que você assista a palestra do professor Pierluigi, que eu vou deixar aqui na descrição, no comentário. É muito boa. Segunda coisa, cara, é sobre o tempo de estudo. Não adianta, cara, você ir para a academia e ir lá fazer 15 horas de academia e depois ir dormir. Seu corpo não vai render 15 horas de academia. Não adianta você fazer 72 horas de academia direto. Seu corpo não vai render 72 horas de academia. Isso é impossível, mas enfim, não rende isso tudo, perdão. Você precisa de intervalo. Se você fizer 2 horas de academia por dia e descansar, aí você está rendendo. Porque tem que ter um intercalado com descanso. Tem que intercalar os exercícios com descanso. Mesma coisa com estudo. Tem gente que pega, vou fazer 8, 10, 12 horas de estudo. Vou estudar 24 horas seguido. Você não aprende, cara. Você não guarda. O que funciona muito pra mim, é estudar 4 horas, deitar, descansar. E dormir, e fazer outra coisa. Dormir é bom. Dormir é bom, principalmente por causa do que o professor Pierluigi fala, que é o momento que você pega aquilo da memória do curto prazo e passa para a memória de longo prazo. E aí você está descansando. 4 horas de estudo por dia já está ótimo. Eu nunca fiz mais do que isso. Então, assim,
E aí tem gente que pega aqueles negócios, né? Técnica Pomodoro e não sei o que, dá intervalo. Cara, nunca fiz nada disso. Olha, eu nunca parei pra contar, nunca parei pra pensar. Mas, sinceramente, eu sento, vou estudando, fazendo resumo e tal, lendo, vendo vídeo, não sei o que. Chega um momento que tô cansado, dou uma pausa, vou no banheiro, tomo um ar, como alguma coisa, fecho o olho, volto, termino. Então, assim, 4 horas com uma pausa de 20 minutos, meia hora, é o que eu faço. Funciona pra mim, talvez não funcione pra você, talvez o Pomodoro seja melhor. Mas, enfim, tô te mostrando que não precisa disso tudo. E, cara, terceira coisa, né? Então, a gente já falou, primeira base de tudo, escreva. Se você for estudar humanas, você vai ler o texto, ler o livro, depois vai fazer um resumo, e aí você descansa, vai dormir, tira um tempo, não adianta ficar o dia inteiro. E se você for estudar exatas, você vai ver o vídeo, ver a aula, ver o PDF, ver o slide, vai ler o livro, vai fazer um resumo conceitual, essa fórmula serve para não sei o quê, papapá, se você achar necessário, porque às vezes o conceito da fórmula é muito simples. Então, se você achar necessário, e aí você vai escrever a fórmula, se você conseguir deduzir ela melhor, mas nem sempre dá, basta você decorar e aplicar, fazer exercício, 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 exercício. Pega do livro, pega do PDF, pega do slide e faz. Pega da internet e faz exercício, que é o que eu fiz. E aí, meu amigo, você guarda, você nunca mais esquece a fórmula, você nunca mais esquece o método. Principalmente quando é probabilidade, que cada problema, né? Eu tenho um livro aqui do Sheldon Ross, cada problema é único e assim, alguns problemas, cara, não adianta. Você só consegue resolver vendo a solução. Mas aí primeiro você tenta, erra, tenta forçar seu raciocínio, não sai. Aí você vê a solução, aprende a solução, nunca mais esquece. E aí sempre que aparecer um problema semelhante, você já tem aquela solução, você só ajeita ela para encaixar. Então assim, primeira coisa, escreva, faça aí o seu intervalo que você achar necessário, sem exagerar no horário de estudo. Não adianta, cara, você pegar 6, 8 horas de estudo, vai com calma. 4 horas de estudo, aí você divide do jeito que você achar melhor, 2 horas para cada matéria, 1 hora para cada, não sei. Eu geralmente pegava 1 ou 2 matérias, e aí pá, e faça exercício, cara, para você estudar exatas. É isso. Cara, não tem mais dica, não tem macete, não tem manha, tá? É isso, faça exercício e escreva, escreva. Não tem post-it, não tem mapa mental, não tem Pomodoro, não tem nada, não tem caneta colorida. É só essa nojeira rasurada ainda por cima, que eu rasuro muito. Deixa eu mostrar pra vocês algumas coisinhas aqui. Ó, eu fui até, inclusive, né, abençoado, que muitas pessoas falam que minha letra é bonita. E realmente é bonitinha. Só que isso não significa que eu seja o cara mais organizado, né? Eu seja o cara bem planejado, que separa o espaço para cada coisa. Não, não sou. Inclusive eu tenho aqui, principalmente as anotações de álgebra linear, que elas são as mais divertidas. Olha só como é que é. Isso aqui, cara, é do meu primeiro semestre, cara. Geometria analítica e álgebra linear. Ó. Se eu pegar isso aqui pra tentar decifrar hoje, eu não entendo porra nenhuma. Eu não sei o que tá sendo feito. Tipo assim, eu não sei acompanhar a sequência das contas. Saber o que tá sendo feito, talvez eu até consiga, né? Você bate o olho assim, olha aqui. Cheio de rasura, cheio de rabisco. Me lembra, inclusive, as anotações que você vê, por exemplo, de pessoas como... de grandes pensadores matemáticos, Isaac Newton, Gauss. Os caras iam rabiscando, iam fazendo rasura, não sei o que. E não era um negocinho bonitinho, organizadinho, com as continhas tudo separadinho. Olha aqui. Eu pegava e ia fazendo conta. Onde tinha espaço na folha, eu ia indo, errei, rasura, rabisca por cima. O importante é que eu entenda o que está sendo feito aqui agora, na hora. Olha só. Tudo errado. Tudo errado, rasura. Rabisca por cima, vai lá e corrige e acerta. Aqui. Olha lá. Tá vendo? Então assim, cara. A minha dica é essa, tá? Escreva, faça exercício. E como eu falei, a gente é muito privilegiado, a gente que faz exatas, porque o conteúdo é muito fácil de achar. Matemática é uma das ciências mais democráticas, se você parar para pensar. Porque, por exemplo, a filosofia, para você se tornar um pensador, você tem que ler os clássicos.
Você tem que ser um cara que tem acesso a uma biblioteca vasta. Hoje em dia, tem muita pirataria, tem muito livro paralelo que você encontra o PDF na internet de graça? Tem. Só que ainda assim, você precisa ter internet, você precisa ter celular, você precisa ter um dispositivo para ler, não sei o quê. A matemática, você vê videoaula, você pega um livro, você vê slide, você vê PDF, é muito mais fácil. Mesmo a matemática, olha lá, tudo rabiscado. Mesmo a matemática superior, que já é um pouco mais difícil, bem mais difícil de achar do que a matemática fundamental, básica, ainda assim ela é mais fácil do que os conteúdos de humanas. Pelo menos essa é a percepção que eu tenho, tá? Eu vejo que quando você vai procurar algum livro de humanas, assim, de filosofia, de política, se o professor não te der o caminho, você tá fudido pra achar o negócio, né? É por isso que alguns professores... Olha isso aqui, cara. É por isso que alguns professores... Olha isso. É por isso que alguns professores, eles já direcionam, assim, para algum livro que seja fácil de achar, né? Que seja mais tranquilo. Aqui eu fiz uma figura bonitinha, ó. Mas a conta, caprichada. Olha isso aqui, cara. Olha que bagaço. Nossa, cara. Mas isso aqui é lindo. Eu acho lindo. Chamo de bagaço, mas eu acho lindo. Olha isso aqui. Apertando até a última letra no espaço, ó. Isso aqui devia ser uma prova. Isso aqui devia ser uma lista de exercício. Alguma coisa que eu entreguei. Acho que é uma prova que eu fiz. Olha aí, a página 3, ó. Aí, tira foto. Isso aqui foi na época de pandemia. Aí você tinha que tirar a foto e mandar pro professor. Enfim, cara. Evandro, você não tem nenhuma dica, nenhum conselho? Cara, tudo vai estar ali no vídeo do professor Pierluigi, tá? Mas uma coisa muito interessante que ele fala, por exemplo, é na hora de fazer resumo. Muita gente fala assim, não sei como fazer um resumo. O professor Pierluigi fala, finge que você está fazendo uma cola. Finge que você está fazendo uma cola, você quer colocar tudo ali numa folha, 2, no máximo, tá? Se numa cola você não vai levar uma cola gigante, então finge que você está fazendo uma cola e bota só o essencial. Olha só que chique, cara. Então assim, olha isso, bicho. Não, olha isso aqui. Isso aqui são matrizes. Eu não botava o limite das matrizes. Você não sabe onde é que começa e termina as matrizes. Doideira, né, cara? Doideira. Inclusive esse vídeo aqui eu vou inverter ele, tá? Vou inverter ele pra você conseguir, né? Vou... Olha lá. Muito doido, cara. Na verdade, eu acho que você já consegue ver, não tenho certeza. Enfim, eu vou deixar o vídeo de um jeito que vocês consigam ler o que tá aí. Aí se ficar curioso, você pausa, dá uma olhada. Isso aqui, por exemplo, é álgebra linear. Vamos sair um pouquinho de álgebra linear? Vamos ver aqui alguma coisa de... probabilidade, cara. Prob 2. Prob 2 que é um dos pesadelos, sabe? E eu tive a proeza, eu tive a felicidade de conseguir tirar ali, ó, 30 de 34. Isso aqui foi legal, cara. Uma outra dica, né? Quando você for fazer a prova, cara, leve papel, leve lápis, leve caneta, borracha e lápis, tá? Uma lapiseira, pode ser. Porque você fazer as contas de caneta, você rasura muito. E eu fazia assim, porque eu acostumei, né? Fazer exercício em casa, não sei o que, a caneta. E aí um belo dia um professor me zoou na frente da turma inteira, que a minha prova tava toda rasurada. Aí ele falou assim, por que você não usa caneta? Você não usa um lápis, cara? Aí eu achei graça, mas realmente parei pra pensar, né? Falei, pô, vou começar a usar um lápis. Enfim. Aqui. Eu acho que já mostrei bastante, cara, né? Tem muita coisa, mas eu não vou mostrar tudo, né? E outra coisa, cara, que a gente fazia bastante é que, mesmo com todas essas dicas, o aluno é aluno, né, cara? E aí a gente acaba, às vezes, deixando alguma coisa de última hora. O que eu fazia bastante, né, isso aí eu comecei a fazer do 5º período pra frente, é estudar pra prova, faltando 3, 2, 1 dia pra prova, através dos slides do professor. Então eu pegava lá, tirava um print do resumo do que ele ia colocar, uma fórmula que ele queria, colocava num slide, num documento e depois imprimia.
Na verdade, nem precisa imprimir, dava para olhar pelo próprio celular. E aí eu ia para o dia da prova, dentro do ônibus, revisando, olhando assim, pá, batendo o olho, decorando. Decorando. Não estudei, não aprendi. Olha aqui que interessante, cara. Se você for estudar estatística, você vai ver bastante. Ó. Essa é a fórmula essa é a distribuição normal, você vai ver bastante. Enfim. Ó, essa daqui é aqui quadrado. Enfim, cara, é isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Esse aqui foi um vídeo levemente descontraído. Ó, outra coisa, eu gosto muito do canal do professor Gustavo Viegas. Ele é um excelente professor de curiosidade em matemática, tá? Eu acho que vai agregar muito na sua vida pra você ver a matemática de uma forma mais descontraída. Ele tá ali dando aulas, só que ele é um cara incrível, o professor Gustavo Viegas é um cara incrível, que ele vai atrás dos documentos originais, da Idade Média, do alemão antigo, e ele traduz, ele lê os livros em latim, em alemão antigo, e ele encontra, por exemplo, a primeira vez que o símbolo de integral foi usado, anotações do Isaac Newton, e aí ele põe isso no canal dele, põe na página do Instagram dele, é incrível, recomendo muito. Para você ir lá, conhecer a história da matemática, ver ele explicando as entranhas de uma ideia da matemática, é muito gostoso. Eu confesso que você precisa de um pouco de tempo e cabeça e tranquilidade para absorver tudo com calma. Porque se você estiver na correria, estudando igual eu tô, você não consegue focar. Mas vale muito a pena. E, por fim, um outro bônus aí é o canal do Fábio Akita, tá? O Fábio Akita é um cara que sabe muito mais de técnicas de estudo, de como estudar, de como se preparar do que eu. E ele ensina, né, essa coisa de você ter garra para você aprender as coisas, tanto em matemática quanto em computação. Então eu vou deixar no final das contas aí esses dois canais e a palestra do professor Pierluigi Piazzi, que vale muito a pena. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha sanado a curiosidade de você aí. Espero que a gente tenha conseguido distrair um pouquinho, né? Foi um pouco mais contraído, mostrando aqui meus papéis para vocês e ao mesmo tempo falando aí sobre essas ideias de estudo. Então, revisando, escreva, resolva exercícios, não estoure o seu cérebro de estudar, faça intervalos. Olhe o canal do professor, veja a palestra do professor Pierluigi, olhe o canal do professor Gustavo Viegas e veja o canal do programador Fábio Akita, vai te ajudar muito, muito interessante. Um abraço, rapaziada, e até a próxima. Fiquem com Deus.